Aracaju comemora 167 anos hoje e ao longo desse período nossa cidade passou por diversas mudanças, se desenvolvendo e sendo a Aracaju que é hoje. São inúmeras belezas naturais e pontos turísticos, alguns deles até podem passar despercebidos no dia a dia, como um mapa em ladrilhos no chão de uma das praças localizadas na beira-mar. E o nosso repórter Lohan Lima foi até lá com um professor de história para entender o significado daquele mapa e descobrir algumas curiosidades da nossa Aracaju. Vamos conferir. Ô Aracaju, cidade linda de muitos encantos, que agrada tanto aos turistas quanto aos moradores dessa capital mais que charmosa. Vários são os pontos turísticos que identificam a terra das araras e dos cajus, mas devido à correria do dia a dia, nem sempre prestamos atenção neles. E se eu te dissesse que alguns pontos, muitos de nós nem sabem que existe? Quem passa aqui pela Avenida Beira-Mar não imagina que por trás desse monumento que simboliza Aracaju tem um mapa turístico da capital. Isso mesmo, um mapa turístico. Mas ele não está em nenhuma placa, em nenhuma parede. É só olhar para baixo que você encontra, pois ele está no chão e é uma verdadeira obra de arte. Composto de pedaços de pisos e azulejos, o mapa traz de maneira simbólica pontos turísticos de Aracaju que dizem muito da nossa história. E para falar mais sobre esse mapa, no mínimo curioso, eu estou aqui com o historiador Fred Teles, que vai explicar um pouco para a gente como é que se deu aqui a construção desse mapa, que é turístico, que é histórico também, né, Fred? Justamente, como a gente estava conversando, esse mapa ele faz parte de um projeto do então artista Eurico Luiz. Nós temos mais à frente ali o papagaio, os cajus, nós temos o golfinho aqui do lado, nessa região aqui próximo ao iate, e aqui também esse mapa que ele vai além do mapa turístico. Nós podemos ver claramente que ele também é um mapa da própria cidade em si. E o Eurico Luiz, a ideia dele faz parte de todo um projeto aqui dessa região, não é isso? Exato. Como eu estava lhe falando, o Eurico Luiz é responsável por algumas obras aqui em Aracaju. Nós temos o Caju ali na ponte que nos liga até a Coroa do Meio. Nós temos um mural do antigo Parque dos Cajueiros. Nós temos os cajus aqui. Então são vários elementos que constituem as obras do nosso artista Eurico Luiz. Fred, fala mais pra gente sobre esse mapa turístico de Aracaju. Pois então, como você pode ver, é uma espécie de mosaico aqui no chão da cidade. É um elemento bastante interessante. Nós temos os principais pontos, desde o aeroporto ao banho do mar, banho de rio, nossa catedral, nossas praias. São os elementos identitários aqui na nossa capital. TV Atalaia, tá vendo? A TV Atalaia, exatamente, a Cidade Nova. Nós temos ali, do ladinho do desenho do Caju, o local exato que nós estamos. Então é muito fácil, ele é bem didático. Não tem erro, o turista chegou aqui em Aracaju, veio aqui no mapa, vai achar facilmente a sua localização. E também é um trabalho que eu acho que deveria até ser feito mais com estudantes, né? Porque é algo interessante para quem mora também na cidade, né? Exato, na verdade a praça ela passa despercebido. Aracaju tem diversos pontos históricos e consequentemente que são turísticos também, que passam despercebidos no nosso dia a dia. Nós temos aqui atrás a Praça Inácio Barbosa, onde nós temos o obelisco, que abriga os restos mortais do fundador da capital sergipana, Aracaju. Nós temos em frente a Praça do Minigolf, que erroneamente os aracajuanos tendem a dizer que toda essa região aqui é a Praça do Minigolf, e não é. Na verdade é a Praça Getúlio Vargas, e na década de 70 o prefeito Clevan Sóstenes aqui fez dali um campo de minigolf, que obviamente não deu certo. Então eu não culpo os aracajuanos, na verdade passam despercebidos no dia a dia. Então toda essa região é uma região muito também de homenagens, não é isso? Exato. Poucas pessoas sabem, mas o Yacht Club, essa região do Yacht Club, a Praia Formosa, tudo tem um pedacinho da história de Aracaju. Seja na 13 de julho, o movimento tenentista em Sergipe, desde aqui a própria Praça do Inácio Barbosa, onde nós temos os restos mortais dele, onde ele teve uma peregrinação fúnebre, né? Após a morte dele, esses restos mortais passou por vários locais. Nós temos na Rua da Frente ainda a Ponte do Imperador, que foi construída para receber a visita do Imperador Dom Pedro II. E como eu falei, nós temos ali na frente a Praça do Minigolf, que também tem um ponto de ônibus que é no mínimo inusitado, que na verdade, posso lhe dizer, tá mais para ser um ponto de bonde, porque aquele ponto ele é tombado. Nós temos fotos antigas em acervos.
E com certeza ali de baixo também tem uma linha férrea, que é onde passava o bondinho. E agora vamos falar sobre a origem de Aracaju, aproveitando que o professor de História está aqui. Fred, na verdade, Aracaju começou na colina do Santo Antônio, sim ou não? É um assunto bastante polêmico e divide opiniões de historiadores também, de estudiosos. Na verdade, Aracaju nasce em 1855, com o presidente da província Inácio Joaquim Barbosa, e agora em 2022 estamos completando 167 anos. Mas também é válido lembrar que para a construção da nova capital foi contratado um engenheiro militar, Sebastião Pirro, onde ele fez a planta de Aracaju em formato de tabuleiro de xadrez. Isso aí todo mundo sabe, basicamente. Mas aí vem a grande confusão. Como é que Aracaju nasce na colina se a parte alta não corresponde ao tabuleiro? O tabuleiro foi feito numa planície. E isso acaba dividindo opiniões, porque a própria certidão de nascimento de Aracaju, a carta provincial da Assembleia, perdão, ela cita o povoado de Aracaju. E aí fica essa confusão. Mas na verdade o povoado sim, ele existia. Obviamente, havia pessoas, havia uma capela lá em cima, que até hoje é a nossa igreja do Santo Antônio, existia, obviamente. Mas dizer que Aracaju, a nova capital, nasce ali, eu não posso lhe afirmar com precisão. Porque na verdade ali não compreende ao novo projeto de Aracaju. Está fora dos limites do tabuleiro de xadrez. E para finalizar, fica o convite, não só para os turistas que estão de passagem por Aracaju, mas também os próprios moradores. Venham conhecer Aracaju. Nós temos um enorme potencial turístico, um potencial histórico e com certeza você vai se apaixonar por Aracaju. Venha viver Aracaju e também quero deixar os meus parabéns por essa cidade bela ao completar os seus 167 anos. Como disse Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Que nesse aniversário de Aracaju, valorizemos cada vez mais tudo que nos trouxe até aqui. Quer seja na representação do mapa turístico ou da Ponte do Imperador, o importante é preservar o passado para que possamos construir o sólido futuro.